Nós vemos aqui a história de uma mulher de Sunem, né, que aqui colocaram a mulher sunamita, que era uma mulher que acolheu, né, o profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele estava passando juntamente com Geazi e ela convidou ele para comer pão, tomar água. Interessante que com o passar do tempo fizeram ali uma amizade, irmãos. Criaram ali um vínculo, essa mulher foi vendo, observando Eliseu, a chegar no ponto dela falar: ó, meu esposo, eu vejo nesse homem um santo, um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, irmãos, ela, creio que Deus pôs no coração dela um propósito. Ó, faz aí uma casa, que toda vez que ele passar por aqui, ele vai ter um alojamento onde ficar, onde deitar, descansar, vai ter o que comer. E assim fizeram eles. E é interessante, irmãos, que nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem, da palavra de Deus, que certo dia Eliseu chama para o Geazi, vai lá, chama aqui a mulher aqui. Ela tem tratado nós tão bem, de uma maneira tão... Eu me agradei demais. Ela cuida de nós. E vamos ver o que nós podemos fazer por ela. Aí chegou, falou: o que nós podemos fazer com você, ao chefe do exército, ao rei? Fala para nós, o que nós podemos aqui? Porque Eliseu, ele tinha muitos contatos, né, na nossa linguagem de hoje. Talvez ela precise de alguma coisa, eu vou fazer o contato lá, vai dar certo para ela, que a mulher: não, eu já tenho, tem meu povo aqui, vivo na minha terra, não preciso de mais nada não. Aí o moço do profeta Geazi falou: ó, profeta, ela não tem filhos. E na hora, Eliseu, sendo usado por Deus, falou: ó, Deus vai dar um filho para você. Ao ponto, irmãos, creio eu, aqui não está falando, mas imagino que no decorrer da história, da vida daquela mulher com seu esposo, talvez ela tinha tentado, né? Porque é normal, o casal hoje casa, vai viver junto, logo já vem os frutos, né? Já vem as crianças, os filhos, e aquela mulher não tinha ali nenhum herdeiro. E a Bíblia diz que ela indagou, fica brincando comigo não. Louvado seja Deus. Porque o marido dela era velho, irmão, bem de idade, né? Nos faz lembrar da situação de Abraão, pai de Isaac, né, de Sarai. Por isso aqui, ó, o versículo 15 diz: por isso disse ela, chama, e chamando a ele, pôs-se à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, você não está acreditando na promessa não, irmãos. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. É interessante, irmãos, que nós vemos que Eliseu, um santo homem de Deus, ministrou na vida daquela mulher. E nos faz lembrar também de quando a mulher de Eucana, ela foi também procurar o milagre, estava orando, ao ponto que o profeta, ele começou a indagar ela: mulher, essa hora do dia você está vindo aqui orar bêbada? Ana só chorava, assim, da sua boca não saía palavras, mas ela estava falando com Deus Todo-Poderoso, que estava ali recebendo aquela oração, né? O Espírito Santo de Deus intercedendo, né? Nós aprendemos também que tem momento da nossa vida que a situação é tão difícil, né? Que nós não conseguimos, dobrando o joelho, falta palavras, né? Mas tem um louvor que fala que mesmo em gemidos, né, nós temos que nos prostrar, buscar a Deus, porque o Espírito Santo intercede ao nosso favor. E o profeta, ao ouvir a Ana ali falar: não, a tua serva está amargurada, porque ela passava muita situação, muita humilhação, né? Penina tinha vários filhos, e ela não podia também dar filhos ao Eucana, e aquela amargura tomou conta da vida dela, e ela foi buscar, né? Falou: eu preciso de algo de Deus, preciso de uma resposta imediata para mudar essa situação.
Até quando vai ficar assim? E o profeta ali entendeu. Que é interessante, irmãos, né? Assim, os profetas é como se tivesse algo de Deus conectando com ele. Opa, isso aí não é da carne dela não, ele. Isso aí eu que vou fazer algo, fazer através da vida dela. E a palavra de Deus diz que ele falou, vai em paz, seja feito conforme a tua petição. E aquela mulher saiu. E passado ali o tempo da gestação, ela fez o propósito com Deus, que quando nascesse Samuel, ficaria um período com ele, depois levaria ele para servir. E nós vemos a história do profeta Samuel, quanto foi usado por Deus. E essa situação da mulher sunamita, ela é mais ou menos paralela. Ela sabia que ele estava o santo homem de Deus, mas devido à idade do seu marido, e devido à sua vida diária, a gente não tinha nem esperança mais de receber o milagre, de carregar o milagre nos seus braços. Porque a dificuldade, irmãos, a luta, às vezes é tão grande, que chega um momento que nós perdemos a esperança. Já lutei tanto para isso, já busquei tanto, não aconteceu, né? Não tive resposta, essa situação não muda, quer saber, eu vou abrir mão. Né? Na luta a pessoa fala, eu vou jogar a toalha, né? Você pega a toalha branca, joga, opa, acabou, eu desisti, não quero saber mais. Estou me rendendo agora, não vou lutar mais, mas nessa noite Deus nos chama para não jogar a toalha. E aquela mulher foi ali e recebeu. A dúvida entrou no coração dela, mas o profeta insistiu. Irmãos, quando Deus quer abençoar a gente, é algo maravilhoso. O salmista ele diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E aquela mulher foi e recebeu. Ela achou que o profeta estava mentindo, que ela fala aqui no versículo 16, não mintas a tua serva. É interessante, irmãos, a gente vive com, sim, a pessoa ilustrando a presença de Deus, né? Eliseu, o homem cheio da presença de Deus, né? E aquela mulher, através do estilo de vida, provavelmente sabia dos milagres que ele fazia por onde passava, né? Deus usando a vida dele. E naquele momento, né, a oportunidade ele veio para ela, e ela não queria acreditar. Mas, no tempo da vida, ou seja, ali, vamos supor ali, que tem criança que nasce de 7, prematuro, mas creio que foi tudo perfeito, que quando Deus faz é perfeito, né, as coisas encaminham certinho, no trilho, né, o propósito de Deus ele se cumpre de uma maneira tão maravilhosa, e ela foi e concebeu. Versículo 17 fala, concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado. No ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Isso que maravilha. E é interessante que creio eu que Eliseu continuou sua peregrinação. Passava por ali, tinha ali o quartinho que já era a promessa de Deus para a vida dele, para ele descansar seu corpo físico. Com ele também Geazi foi, percorreu aquele caminho. E aquela mulher chegou ao momento que ela deu à luz, conforme Eliseu dissera para ela. E a Bíblia diz que crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu, né, e foi lá. Olha para você, é interessante, irmãos, Deus é tão bom que na velhice alegrou aquele homem. A Bíblia fala que os filhos são a alegria da casa. Talvez aquele homem, aquela mulher já tinha perdido a alegria, Deus mandou a alegria lá dentro daquele lar. Louvado seja Deus. Porque Deus criou coisa nova no lar daquela mulher, daquela sunamita. E a Bíblia diz que aquele menino tinha o hábito, o costume de ir no campo, ver o pai trabalhar. E chegou lá, ele não estava se sentindo bem. Deu nele uma febre. E o pai falou, pegou ali um dos, vamos falar ali a linguagem de hoje, uns empregados, leve ele para a mãe dele. Né? Não deixa ele aqui não, chegar lá, ela vai ver o que faz, medica ele, faz algum procedimento, e ele vai melhorar. E assim fez, o servo levou. Mas o que parecia ser coisa pequena, irmão, se tornou uma coisa tão grande, que a Bíblia diz que aquele menino veio a falecer. Louvado seja Deus. E aquela mulher, irmãos, a experiência que ela obteve na caminhada foi tão maravilhosa que ela não se desesperou, não. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui na Bíblia. O menino faleceu, ele tomou, levou sua mãe, esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu.
Oh, maravilha, né? Ela foi aonde que ela deitou? Na cama do homem de Deus. Ela colocou lá, porque ela falou, humanamente falando, está morto. Oh, Deus maravilhoso. Mas eu creio que tem vida. Louvado seja Deus. Talvez não creio que Deus nessa noite, né, você veio, você nos ouve, né, que algo entrou na sua casa, entrou na sua vida, tirando esperança, e você fala, vixe, morreu, agora acabou. Mas aquela mulher, o momento dela entrar em desespero, irmãos, que imagina, não tinha filhos, recebeu a palavra, Deus abençoou, carregou, amamentou, criança cresceu, a alegria estava na casa e de repente vai para o campo, volta, passa mal, morre. Ela falou, não está certo não. E eu não pedi, mas Deus, eu fazia, né, em prol, é coisa boa é fazer algo para Deus, irmãos. Deus não é que ao fazer Deus vai trocar com Deus, não. Ela cuidava ali do servo do Senhor. E automaticamente, aquele servo tocado por Deus ministrou sobre a vida dela. Eu quero te falar que tudo que você faz para a obra de Deus não é em vão, irmãos. Entenda, não é troca. Não é troca. Já vou fazer isso, Deus faz. Deus olha lá no coração e fala, aquilo que falta, eu vou acrescentar. Louvado seja Deus. E aquela mulher, irmãos, ela foi, pediu ali os empregados, arruma uma jumenta para mim, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Oh, maravilha. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Aquela mulher não deixou nem transparecer para aquele homem que o filho dela tinha morrido. E às vezes algo acontece na nossa vida, irmãos, nós matamos nossa fé, matamos a fé daquele que está ao nosso redor. Ela, opa, isso aqui não vai me abalar não. Aquela mulher não se abalou, ela só falou, só precisa ir lá ter um particular com o homem de Deus. E nessa noite, com quem nós estamos tendo nosso particular? Né? Se Deus for chamar, com quem que nós estamos tendo, com quem que nós estamos falando, ou nós estamos procurando ajuda, louvado seja Deus. Aleluia. Partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu que vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Aquela mulher já saiu de casa falando que vai bem, né? O luto entrou dentro da casa dela, né? Uma vida tinha sido cefada dentro da casa dela. Ela saiu de lá já falando para o empregado, vai bem. O Eliseu gostava tanto dela, falou, Geazi, vai ao encontro dela, vê o que está acontecendo e pergunta se o marido está bem, se o filho está bem, se ela vai bem. Ela falou, vai bem. Louvado seja Deus. Aleluia. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Aleluia. Que a mulher estava amargurada. Que Deus já podia ter falado para ele, ó Eliseu, onde você tem acolhimento lá, a situação não está boa não. A criança morreu, louvado seja Deus. Mas Deus permitiu com que ele descobrisse ali naquele momento a situação. Ele sentiu a amargura daquela mulher. É interessante, irmão, isso aqui para nós, para a nossa vida, né, saber entender a amargura, né, que se passa na vida do irmão. E muitas vezes nós estamos prontos só para atacar, né, para acabar de lançar fora. Às vezes aconteceu algo. Nos dias atuais, irmãos, né, principalmente os acontecimentos, tem tantas coisas que sobrevêm que a gente já diz o juízo, né? Nossa, tem que fazer isso aí, tem que matar, tem que fazer isso, como aconteceu com Davi, né, quando recebeu ali, né, uma palavra,
E ele falou, ó, esse homem é digno de morte. Mas quando foi revelado que era ele, irmãos, que às vezes nós lavrarmos centena para os outros, para as outras pessoas é fácil, mas quando ela volta para nós, sabendo que é nós que vamos pagar o preço, a situação muda, né? Louvado seja Deus. Nós possamos nos refletir, né, sobre ajudar no sentido, irmão, está uma difícil situação, nossa, você fraquejou, você vacilou, vamos orar, não desanima não, continua perseverando na fé, no tempo certo Deus vai te levantar de novo, né? Mas passa o processo, fique firme, né? Não desfaleça, louvado seja Deus, porque no período certo Deus vai te levantar, se você não desanimar, louvado seja o nome do Senhor. 28, disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o teu bordão da tua mão e vai-se. Se encontrares alguém, não saudes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então se levantou e a seguiu. E Geazi já foi lá na frente, irmãos. Chegou lá onde o menino estava, colocou o bordão em cima do menino, não aconteceu nada. E aqui a mulher falou, profeta, você vai ter que me acompanhar de volta. Eu não pedi, mas a bênção de Deus foi tão bom, que ela alegrou minha casa, eu não consigo ficar sem essa bênção mais. Eu não quero perder a bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu creio que se você for lá, Deus vai te usar e a minha bênção vai ser restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi. Geazi foi na frente. É interessante, ó, que não era para Geazi perder tempo, não. Era para chegar direto. Ó, se alguém te cumprimentar, você finge que não está vendo. Porque imagina se alguém para no caminho. Onde você lá vai, ô moço do profeta? Eu vou ali pôr o bordão ali no menino que morreu. Ou seja, muitas pessoas iam tirar Geazi de cabeça. E assim é com nós, irmão. Às vezes a situação aperta um pouquinho, nós falamos coisas que não devemos para alguém que não sabe orientar. E se alguém você confia, aí vai me ajudar e vai acabar de te rebentar. Né? Então, temos que ter sabedoria. E assim o moço profeta fez. Foi, chegou lá, colocou o bordão, mas nada aconteceu. E quando ele estava começando a sair, chegou o Eliseu, chegou a mãe do menino, e o menino jazia morto na sua cama. 33, então entrou-se ele, fechou a porta sobre ele, ambos e orou. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre o menino, a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Interessante, irmãos. Teve um processo aqui para a vida voltar. E nós temos que lutar, irmãos, falando em vida, pelo processo da nossa vida espiritual. E quando a frieza chega, se você não buscar socorro aos pés do Senhor Jesus, a morte espiritual ela pode chegar. Se você não se alimentar através da palavra, da oração, do jejum, de estar assíduo na casa de Deus. Porque a moda hoje, irmãos, não precisa frequentar a igreja, não precisa orar, não precisa participar, você precisa de nada, só fica quietinho, né? Na mente deles, aqueles que não querem compromissar com Deus. Porque já está fácil, o inimigo falou, isso aqui já é minha presa já. Porque você já viu, irmão, quando a coisa está boa,
Ninguém chega para te tentar melhorar mais, chega para tentar desanimar. Fala, ninguém quer te ver progredir. Louvado seja Deus. E assim fez o Eliseu na vida daquele jovem, e aquela criança, irmãos, voltou à vida. Deus devolveu a vida. Deus devolveu a alegria para aquele lar novamente. E é interessante, olha que Deus maravilhoso. Creio eu que o pai nem soube do luto. O pai estava lá no campo trabalhando, provavelmente ele chegou em casa e viu ali novamente. Imagina a mulher contando esse processo para ele. Ou quando Deus é maravilhoso, meu esposo. Aconteceu isso, aquilo. Fui atrás do profeta e ninguém ficou sabendo, e Deus entrou aqui e trouxe vida novamente. Louvado seja Deus. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio. E disse: toma teu filho. E entrou ela e prostou-se a seus pés e se inclinou à terra. Tomou seu filho e saiu. E se prostrou aqui, irmãos, não é que se deve prostrar diante de homens e adorar, não. É que ela reconheceu o senhorio de Deus. Se prostrou para agradecer a Deus. Oh, maravilhoso, eu não podia ter filho, Deus me deu, passei um momento de dificuldade, mas eu creio que Deus não ia permitir acabar, e ela foi no lugar certo, ela recebeu uma palavra, e o filho dela recebeu vida. Então que nessa noite, Deus traga vida sobre cada um de nós, Deus traga restauração, Deus traga cura, que aquilo que estava parecendo impossível de prosseguir, esse projeto que estava parecendo que estava para morrer, que ele venha tornar. Já viu quando algo está debaixo da água, que precisa ser puxado novamente para cima? Que Deus nessa noite venha trazer aquilo que já estava, isso aqui eu já vou afogar isso aqui, coisas boas, projeto bom, mas o profeta Isaías aqui fala que não lembrar das coisas ruins do passado. As coisas ruins do passado você deixa para lá. E quantas pessoas hoje estão sofrendo, depressão, vivem angustiado por algo que aconteceu lá atrás, que está impedindo ela de receber as bênçãos atuais de Deus hoje. Não desprende daquilo que ficou lá atrás, daquilo que te impede. Talvez alguém te falou alguma coisa. Desprende. Vamos viver o novo de Deus. Deus cria coisas novas sobre a vida de cada um do teu povo. E Deus, irmãos, nós aprendemos que Ele é o Deus da vida. Ainda que o inimigo ele tenta matar sonhos, projetos, tenta colocar frieza, Deus em todo momento Ele quer te colocar de pé. Ou melhor, nós nos colocamos de pé. O profeta Ezequiel escreve: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós temos que nos posicionar, nos colocar de pé. Ou seja, a dificuldade fez eu ficar caído, cabisbaixo, mas eu preciso reagir, eu vou me posicionar de pé na presença do meu Deus. E eu sei que nessa peleja Ele pelejará por mim. Amém? Quero aqui fazer uma oração e já passo o microfone ao pastor, se eu pudesse colocar de pé. Senhor, nós te louvamos por esse período que estivemos aqui nesta casa de oração. Meu Pai, falamos aqui um pouquinho da palavra do Senhor. Teu Espírito Santo é o que nos instrui, nos capacita, nos orienta e nos dá entendimento, Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor falou comigo, falou com a igreja do Senhor, Papai querido, e nesse momento pedimos, Pai, traz vida, meu Pai querido, traz saúde, traz mudança, meu Pai querido, repreenda, meu Pai, tudo aquilo que é contrário, toda palavra maldizente, Pai querido, palavra de maldição que seja quebrada nesse momento, Pai querido, palavra de pai, de filho, palavra de alguém, meu Pai querido, que foi
meu Pai querido, falada, que entristeceu, que criou raiz de amargura, que seja agora quebrada, meu Pai, pelo Teu poder, Papai querido, Pai amado, para que nós possamos ficar de pé na Tua presença, meu Pai querido, possamos viver o novo, Pai querido, viver as experiências novas, Pai, porque a Tua palavra, ela é a verdade, meu Pai querido, e nós colocamos na Tua mão o Teu povo, nossos lares, família, trabalho, está tudo nas Tuas mãos, que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo de nossas almas, é o nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor Elias. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, 9h30 nós vamos estar indo ali para a irmã Wanda, na oração. Precisávamos de mais gente para estar ajudando a levar irmãos, né? A irmã Wanda até fez um caldo de feijão lá para todo mundo, né? E chega só um carro, só o meu até agora, né? Então, os irmãos, 9h30 nós vamos estar saindo, em nome de Jesus, né? O carro está cheio também, e vamos estar buscando mais um pouco do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, 19h30, tem ensaio dos jovens. Domingo de manhã, 8h45, Escola Bíblica Dominical. À noite, 18h30, oração. 5:07, inicia o louvor, culto com as irmãs. Esses são os avisos desta noite. Continue orando pela construção, para que Deus possa continuar abençoando, irmãos. Amém? Vamos agradecer a Deus. Eu peço oração pela minha tia, que agora há pouco a gente teve notícia, ela é só um milagre mesmo, só um milagre.